um trabalho que a gente já faz, né, há algum tempo, né, desde que a gente começou aí, desde Alexandre, para você ter uma ideia, Alexandre foi o primeiro que participou desse treinamento, ainda estava trabalhando lá em São Gonçalo com a gente, né, e ele já tem algumas mudadas, né. Então, o Comitê de Ética de Pesquisa é baseado principalmente em 2 resoluções, que é 466, que é ligada à parte de saúde, né? E a 510, que é a parte de ciências sociais, humanas. Normalmente, vocês sempre entram na 510, por quê? Vocês vão fazer pesquisa com seres humanos, mas ligado mais à parte de questões ligadas às relações humanas, a querer saber sobre alguma coisa, não especificamente em relação à saúde. Né? Então, o que a gente leva em consideração? O respeito ao sujeito, né? Ângela, Que é importante, tem que passar pelo CEP. Então, tudo, gente, tem que passar pelo CEP, se envolver seres humanos. Se envolver animal, nós temos a CELMA, né? Que é o Comitê de Avaliação dos Animais, que nós temos dentro do Instituto. Então, cada um cuida da sua parte. Né? Eu só queria saber se tem mais... O Tertuliano disse que queria falar, então está aberto. Isso, professor. Obrigado, professora. Se você entrar na nossa página, ifrj.edu.br/CEP, você vai ver lá calendário. No calendário, você vai ver o dia que você pode mandar o seu projeto, até quando você pode mandar o seu projeto, tá? Para que a gente possa analisar na reunião seguinte. Tá? Ele tá, aí tem aí, ó, calendário, ó, 2021.2, né? Então, você vai estar lá, tá uma data, que eu não me lembro qual é que é, porque a gente mudou a data há pouco tempo. Aí, se você mandar até aquela data, agora está dando para ver, por exemplo, até você mandar no dia 2 de agosto, ele pode entrar em setembro, tá? Vamos dizer assim. Por quê? Então, se eu mandar até o dia 4 de outubro, eu conseguir fazer a banca de qualificação até outubro, e vocês vão avaliar ele em novembro. Sim, sim. Se você mandar até o dia 24, olha só, se você fazer em outubro, até dia 8 de novembro, ele vai cair na reunião de novembro, tá? Porque a reunião de novembro vai ser dia 22. Nós damos um prazo para os relatores de 10 dias úteis para eles poderem dar um parecer para vocês, tá? Porque às vezes não cai um projeto só, nós temos 10 pareceristas praticamente, e às vezes tem 15 projetos. O que pode acontecer? Eu tenho 15 projetos na sua frente, a gente encaminha conforme for encaminhando para a gente respeita muito essa parte de encaminhamento, né? Então, eu não vou, por exemplo, a Thaís mandou agora e você, por exemplo, mandou semana passada. Entra na semana passada e da Thaís fez no mês seguinte, entendeu? Se passar dos 15 ou dos 14 que forem. Então, nesse contexto, a gente tem essa prazo. O prazo está lá, ó. A gente pede para deverá submeter ao CEP do IFRJ com 30 a 40 dias de antecedência, né? Para que a gente possa fazer a documentação, verificar a documentação, num prazo de máximo de 10 dias, né? Então, a gente não abre a página da plataforma todo dia, somente porque a plataforma, às vezes, dá uns problemas, né? Mas, pelo menos 2 vezes por semana, a gente vai e fala. A gente vê se tem alguma coisa, a gente vê se tem... Sabe? Por quê? Porque essa é a função do CEP. Tá? Não, entendido. Porque dentro... como o meu grupo, né, os meus sujeitos, eles vão estar disponíveis em fevereiro do ano que vem, março do ano que vem, para se fazer a pesquisa, né? Então, tem que calibrar muito bem esse momento, né? E tá com tudo ok. Então, deu para entender. Obrigado, professora. Se você mandar toda a documentação certinha, fazer toda a parte da ética, lembrar que dentro da nossa página tem o manual do participante, seguir mais ou menos aquilo, gente, não tem por que não fazer, não sendo aquilo. Já que você está mexendo aí, acho que, Eduardo, não sei se é você que está mexendo, coloca aí a composição do CEP, para vocês comprovarem que o nosso
Alexandre é o nosso secretário. Olha lá. Tá? É só para vocês terem saber, porque assim, eu falei exatamente isso. O Adriano é ligado à área de agrárias, o André é filosofia, eu sou ligada à saúde, o Fernando é ligado à sociologia, o Flávio é ligado à física, o Juleimar e o Leandro, a Lilian, são ligados à saúde, a Leila é de letras, o Paulo é de direito, e a Xera é de farmácia. Então, a gente tem bastante gente diferenciada aí. Né? Então, a gente pode dar um suporte para vocês. E a Cláudia é a representante do usuário, né? E que também dá parecer para a gente. Tá? Eu acho que era tudo isso, gente. Mas qualquer coisa, sabe, e-mail para o CEP. Tá? Agradeço a oportunidade. Professora, Fale. só uma dúvida rapidinho, que a gente fica aqui e não consegue falar muito, eu não sei se eu deixei passar. Nós teremos agora, em agosto, uma apresentação de pré-projeto. Esse pré-projeto já estando bem estabelecido, a gente pode já fazer a submissão para o CEP depois desse pré-projeto ou não? Só depois da qualificação? Não, eu não sei porque marcaram qualificação para vocês. Se você já tem um projeto pronto, uma orientadora legal, em que ela assume com vocês, o máximo que pode acontecer é fazer uma emenda depois. Você já manda, já passa, né? E já resolve o seu problema logo com o CEP. Não tem nada a dizer que você tem que fazer uma qualificação. Isso aí é da norma do... Vocês têm que qualificar e com vocês, mas não para a gente. Às vezes você faz uma qualificação em que você coleta dados. Se você coletou dados, fez a qualificação e está dentro do seu projeto isso, a gente não vai aprovar nunca. Tá? Ele vai ser retirado pela coleta de dados ocasional. Então, é muito mais interessante você já mandar um projeto mais ou menos afinado, com aquelas questões todas. Você viu que está tudo lá na plataforma nossa, do CEP, está todas as folhas, não tem dúvida nenhuma, é só seguir ali, né? E aí você pega, coloca a sua orientadora junto contigo, né? E manda. Depois a gente faz uma emenda. Ah, porque não são mais 10 pessoas, são 20, não vai começar não sei o quê, vai adiar um pouco. Olha, depois de aprovado, se você vai começar hoje ou daqui a 3 meses, é um problema seu. Mas o problema é que a gente já avaliou a parte ética. Né? A cronograma, eu só não posso avaliar se ele vem antes de começar a parte ética. Mas se ele vem depois da parte ética, 1 mês, 2 meses, quando você quiser, o CEP não é um bicho de 7 cabeças, a gente só tem que seguir as normas da CONEP, que são muito rígidas, porque a principal preocupação da CONEP é o participante de pesquisa. Antigamente, a gente fazia qualquer coisa e não dava nada, não resolvia nada, você está entendendo? Machucava, feria, dava, sabe, doenças, desenvolviam doença nas pessoas. Né? Hoje, essas pessoas que estão para fazer exames se oferecendo como voluntário ali da Covid, eles têm que ter um termo de segurança muito grande, porque se eles vierem a morrer, se vierem a acontecer alguma coisa... Sabe? Então, é nesse sentido que a gente faz o CEP funciona. A gente tem que preservar, porque hoje eu estou aqui, mas amanhã eu, Ângela, posso ser participante da sua pesquisa. Ah, eu vou fazer uma pesquisa com todos os coordenadores de CEP. Eu estou como coordenadora do CEP, eu vou ter que participar da sua pesquisa. Então, o que você vai preservar? A minha imagem que você vai preservar? Então, nesse contexto de preservar, é que a gente tem que ter o cuidado. Deu para entender? Não sei se valeu. Professor. Valeu? Não faz, entendeu? E aí fica muito difícil. É só seguir a regra, gente. Não tem outro jeito. A gente tem que seguir a regra. É porque, na realidade, a gente é cobrada pela CONEP, né? E aí fica muito difícil. A gente quer uma coisa bem leve. Foi bom ter falado do Alexandre, tá vendo? Ele já tirou aquele óculos ali umas 500 mil vezes, desde que vocês estão falando. Ele, quando fica nervoso, ele tira o óculos. Não sei se vocês sabem disso. Pode ir. Vai lá, Eduardo. Aí a gente está falando sobre as revoluções, né? A gente já tinha falado, vai o outro. Então, o que a gente cuidar da ética? É do respeito à pessoa, os riscos e benefícios, evitar danos
e a relevância social da pesquisa. O que é mais importante aí, gente, é os riscos e benefícios. O que acontece com vocês fazem? Vocês pegam na plataforma e colocam assim, não existe risco. Olha, você vai voltar 500 mil vezes se você escreverem isso. Tá? Por quê? Porque toda pesquisa que envolve seres humanos tem um risco, mesmo que seja um risco mínimo, que a pessoa pode se constranger de responder algum tipo de pergunta. O que é importante vocês colocarem? O risco é tal e eu vou fazer isso aqui para resolver. Então, assim, se a pergunta, a pessoa se ficar constrangido com aquela pergunta, ela pode optar por não responder. Gente, já resolveu. Né? Ele não quer participar, tem que explicar assim, ó, ele não é obrigado, se ele quiser, ele pode optar em qualquer momento de sair da pesquisa. Esses são dados pequenos, mas que fazem muita diferença. O que acontece na maioria dos casos? O risco que vocês colocam no PB, que é o Plataforma Brasil, é totalmente diferente do que vocês colocam em qualquer outro documento. Eles têm que ser iguais. Sabe o que é igual? É igual um caminhão cheio de japonês. É tudo igual. Então, se ele é igual no PB, ele tem que ser igual no TCLE, ele tem que ser igual no termo de assentimento, ele tem que ser igual no termo de assentimento do responsável, no termo do TCLE do responsável, ele tem que ser igual em todo documento que você colocar. O que as pessoas fazem? Cada documento uma coisa diferente. Aí você vai cair em pendência umas 400 vezes. Passa para mim, Eduardo. Né? Nós temos 12 membros titulares. O que são esses 12 membros titulares? São profissionais, professores, técnicos administrativos, que participaram do edital nosso, tá? E que são das diversas áreas, engenharia, física, sociologia, psicologia, filosofia, área de saúde. Nós temos profissionais praticamente de cada área. Um membro da sociedade civil, né, foi caminhado da sociedade civil, um secretário, que no caso vocês já sabem quem é, todos portariados pelo magnífico reitor. Né? É vetado que mais da metade dos membros seja da mesma categoria profissional. Então, por exemplo, eu tenho uma psicóloga, eu tenho 11 membros, 7 são psicólogos. O CONEP não aceita. Né? Por quê? Porque você vai estar configurando uma categoria a mais. Você não pode ter dentro do CEP todos da mesma formação profissional. Tá? Então, nós temos também gente da agrária, gente de línguas, nós temos praticamente, graças a Deus, atualmente no CEP, nós temos praticamente um de cada área. Pode passar. Isso é fácil de vocês verem no portal da gente, que é o portal do IFRJ/CEP, vocês veem lá, membros. Aí tem quais são os membros hoje do Comitê de Ética. Bem, quem é o pesquisador? São vocês. O que vocês fazem? Vocês fazem um cadastro na plataforma, esse cadastro recebe o nome, né? Ele gera uma questão de pesquisa, que vocês vão preencher tudo e vão encaminhar para o CEP. Muita gente, às vezes, manda recado para o CEP, pelo e-mail, dizendo que a gente não quis avaliar o projeto. Só que esqueceram de fazer uma coisinha básica. Na última folha, que eu acho que é a 5ª, depois que você aceita, concordo que seja isso, concordo que seja aquilo, você tem que enviar. Tem que clicar no papel, no ícone lá, assim, enviar. Se você colocar só salvar, ele vai ficar salvo e não vai chegar no CEP nunca. Né? Já teve vários e vários casos em que as pessoas reclamam com a gente que a gente não fez a avaliação e o processo nem chegou lá ainda, porque esqueceu de enviar. Tá? E aí ele sai de vocês, vai para o CEP, e aí o secretário vai fazer o quê? Ele vai receber o protocolo. Ele vai ver se os documentos estão todos certos, se estão todos assinados, se não estão assinados, se a folha de rosto está assinada, se não está assinada, se vocês mandaram o cronograma, tudo que tem lá no checklist, se vocês mandaram. Mandaram, eles falam, aceito o protocolo. Aí o protocolo vai ficar lá
E eu e ele vamos fazer uma reunião para saber para quem que a gente vai mandar o projeto. Cada projeto tem um jeito. Então, se eu vou fazer uma pesquisa numa escola, eu já sei que eu posso pegar os professores formados em letras que têm, ou pedagogia, que pode ter um olhar mais específico daquilo. É uma área de saúde, eu tenho os meus pesquisadores, os meus pareceristas da área de saúde. Então, a gente vai dividindo isso aí, né? E aí a gente indica a relatoria, e aí ele vai para o parecerista, né? Então, o parecerista na realidade, somos 12 membros, que até o usuário também faz parecer, né? E ele pode sair como aprovado, pendente, não aprovado e retirado. O que é aprovado? Olha, você mandou, nós aceitamos tudo, ficou excelente, vai embora. Entrou hoje, saiu. Não sai hoje porque leva um tempo para poder entrar, né? E para poder passar para a reunião. Mas é no mesmo mês. Ele é pendente quando cai pendência de alguma coisa. Pode cair de documento, quando o parecerista anota. Então, por exemplo, lá está lá assim, nós vamos fazer uma entrevista, vamos gravar, pronto. Não mandou a folha de imagem e som. Então, cai em pendência documental, né? E aí o parecerista pega. Quando aqueles princípios éticos que eu falei lá, da maledicência e outras coisas mais, cai neles. Então, o parecerista, ele leva as questões dele, que ele achou, que ele percebeu, para ser discutido no colegiado. Então, uma vez por mês, a gente tem reunião do colegiado, e essa reunião a gente vai dizer, segue, não segue, faz, não faz, aprova ou não aprova, né? O não aprovado é assim, por exemplo, a pesquisa, ela já aconteceu, né? Tem gente que manda até com a assinatura do participante. E aí a gente não aprova, né? Por exemplo, agora, mandaram uma emenda agora de um projeto em que o projeto mudou todo, mudou o título, mudou o local, mudou aí a pessoa só quer que faça uma emenda. A gente não pode fazer uma emenda, a pessoa tem que mandar um projeto novo para ser avaliado. E o retirado é quando as pessoas passam do prazo. Você tem, no máximo, 30 a 60 dias para responder uma pendência. Mais do que isso, a gente retira o projeto. A gente pode retirar o projeto. E aí você tem que encaminhar tudo de novo. Tudo novamente. Tá? E aí nós levamos até, no máximo, uma semana para liberar esse parecer. Porque, no caso, sou eu que libero. Porque, além da apreciação do colegiado, que a gente falou da votação, eu tenho que dar uma lida no projeto, assim, mais ou menos, para ver se está dentro das normas da Conep. Eles estão exatamente me cobrando isso, né? E aí ele vai para mim, para eu poder confirmar a indicação de relatoria, confirmar o parecer do colegiado, né? Porque o colegiado decide e a gente vai seguindo em frente, mas a gente tem que, às vezes, alterar alguma coisa, rever, né? Falta alguma coisa a mais, porque a pior coisa é que você cai uma pendência em cima de uma outra pendência em cima de uma outra pendência. Né? Já teve alguns casos em relação a isso. Eu quero que vocês fiquem bem tranquilos, porque eu já passei 1 ano e 8 meses recebendo uma pendência de um projeto meu no FRJ, então as nossas pendências são muito menos. Pode passar, Eduardo. Então, como é que faz? Você, pesquisador, encaminha para o CEP, vai preencher pela plataforma o seu projeto. Eu vou fazer, por exemplo, a Thaís vai fazer a pesquisa dela, é que eu estou vendo o nome e eu vou falando, tá? A Thaís vai fazer a pesquisa dela, obrigada. Não só por exemplo, no campus de Mesquita, mas ela vai utilizar também os alunos da escola tal e da escola tal. Eu aconselho, né? Ou vai fazer o campus Mesquita com o campus Realengo, por exemplo, né? Eu aconselho a você ter a folha, a autorização dos outros campos e colocar como coparticipante. Na hora de registrar, coloca como campus, por exemplo, a UFRJ como coparticipante da pesquisa, por exemplo, se você vai utilizar. Por quê? Porque o projeto vai andar praticamente junto. Tem pessoas que esperam ficar tudo pronto
Por exemplo, teve uma colega nossa que foi fazer um projeto, fez um projeto pelo IBRM, vamos dizer assim, pela Pestalozzi, pela APAE, passou pelo comitê de ética deles, só que ela vai coletar dados no IFRJ. Então, ela não vai coletar dados enquanto não passar pelo nosso colegiado. Ela pode ter sido aprovada lá na Pestalozzi, mas chegar no nosso colegiado e não ser aceito. E as nossas normas podem ser mais rígidas. E aí, é mais fácil você colocar, por exemplo, o IFRJ como coparticipante, por quê? Porque a CONEP e a plataforma vai enxergar que quando estiver concluindo um caso, ele já encaminha direto para a gente. Tá? Pode ir lá. Ângela, deixa eu tirar uma dúvida. Eu sou lá do Pedro II, eu boto o Pedro II como principal e o FRJ como coparticipante? Se você for coletar dados no Pedro II, você não precisa colocar não, mas aí você vai colocar o IFRJ como principal. Por quê? Porque o IFRJ é onde você está fazendo o mestrado. Uhum. Tá? E você pode colocar o Pedro II como coparticipante. Por quê? Porque é onde você vai coletar seus dados. Tá bom, obrigada, filha. E aí, quando o seu coordenador, o seu diretor assina a folha de rosto, ele chega para a gente, né? E ele só vai receber esse número do CAI depois que ele for aprovado para ser encaminhado para um parecerista. Enquanto ele não for... Por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, as pessoas falam assim, olha, Ângela, caiu a impendência e eu não sei o que eu vou responder. Ele ainda nem entrou direito, como é que eu faço? Eu não consigo enxergar, nem o Alexandre enxerga, tá? Se ele não tiver o número do CAI, a gente não pode ver quem é o número de pendência. Então, enquanto estiver no processo de mandar a documentação, de voltar a documentação e não entrar para um parecerista, né, um relator, né, nem parecerista, um relator, dar a resposta, esse processo não tem nem nome. Por exemplo, a Sueli mandou, mas acontece que ela teve um problema de algum documento que voltou, aí a Sueli disse, mas o que você quer? Qual documento que você quer? Nem o Alexandre, nem eu vamos conseguir ver. Por quê? Porque o documento ainda não foi, vistoriado pela CONEP e não recebeu um número. E não tendo número, a gente não consegue saber o que é. Ele só vai ter número quando for encaminhado para o relator. Aí encaminhou para o relator, é na hora. Né? E aí o relator vai fazer a avaliação, vai passar pela reunião do comitê, vai ser aprovado, e se tem uma área especial temática, ele pode não ser aprovado. Que área especial temática? Normalmente nós não temos isso, mas assim, índios, indígenas, nós já tivemos alguma coisa nesse sentido. População de rua é uma área temática específica. Prisioneiros, né, os estados de reclusão são pessoas que é uma área temática. E fármacos, né? Isso é que a preocupação maior deles é a farmacologia. Né? E também, assim, coletar partes do teu corpo. Então, por exemplo, células-tronco, sangue, tudo isso é área temática específica. Tá? Então, nós tivemos um projeto aí que o pesquisador até abandonou, que ele tinha que coletar sangue antes de fazer o exercício, coletar sangue depois de fazer exercício. A CONEP é muito rígida em relação a isso, e depois que passa pela gente, a CONEP pega para fazer uma outra análise do projeto. Tá? Pode seguir, Eduardo. E aí ele vai para a CONEP, né, aquilo todo, né, os casos que são mais específicos, que eu falei para vocês, também passa pelo mesmo processo, está vendo que estão colocando? Se há novos fármacos ou dispositivos novos. Aí eles têm que encaminhar para a Anvisa aprovar ou não, que é o caso dessas vacinas da Covid, essas coisas todas. Tudo isso passa pelo CEP, pelo CONEP e pela Anvisa. Tá? Pode passar. Então, o projeto encaminhado para o CEP, a gente manda para o relator, vai para a reunião e as respostas estão aí. Pode passar. Aquilo que eu falei, não respondeu até 30 dias, a gente está deixando até 60. Ele é retirado. Por
que a gente está retirando? Porque a Conep está vindo em cima da gente. Estou respondendo exatamente o relatório disso. Eu tenho que ter 40 dias para aprovar, 45 no máximo. Se eu for deixar mais de 60, 90, 120, tem gente que fez lá no ano passado e está querendo resolver agora, esqueceu de responder, né? Por que é importante passar pelo CEP? Se vocês forem publicar o artigo, a primeira coisa que ela vai pedir é que ela tenha aprovação do CEP. Então, você faz um trabalho bonito, uma coisa legal, as pessoas adoraram, seu orientador ficou satisfeito, né? A tua banca te elogiou. Na hora que você vai publicar, você não pode publicar, porque você não tem o número do CEP. E aí você já fez tudo, como é que você vai dizer agora que você não fez? E aí você também fica aprovado ou não aprovado. Pode passar, Eduardo. Então, para acessar os resultados, você vai sempre pela plataforma Brasil, tá? Eu vou passar isso aí, porque aí vocês já vão ter isso aqui é todas as normativas básicas. Clica na seta tal para... outra coisa, tá? Projeto completo. Vocês vão ter vários pareceres, vamos dizer que vocês caíram uma pendência. Aí você vai lá no... Eu acho que vai aparecer mais tarde. Você vai lá na plataforma Brasil, você tem lá parecer. Gente, pega sempre o último parecer, tá? Teve uma pesquisadora que brigou muito com o CEP e ela pegava sempre o primeiro parecer e não o último parecer. Então, ela sempre respondia naquilo que já tinha se respondido. Então, eu estava dizendo que a gente não estava dando atenção no que ela estava fazendo. Ela só não pegava. Aí, quando eu fui fazer aquela reunião através do Meet, eu assim, abre aqui. Aí ela abre, não, nesse não, é o último parecer. Né? E aí, quando ela abriu o último parecer, ela viu que não era nada daquilo que a gente estava pedindo, que ela estava respondendo. A plataforma é muito confusa, muito difícil, às vezes, você trabalhar. Pode passar. Então, nós estamos apresentando a vocês a plataforma, né? Pode passar. Então, o que é a responsabilidade de você? Zé, deixa eu ver se está aqui. Tá. O que é a responsabilidade de você? É apresentar o protocolo, aguardar a decisão da aprovação ética, elaborar o termo de consentimento livre esclarecido, o termo de assentimento. O que é isso? É o termo que o participante da pesquisa vai responder, né? Desenvolver o projeto conforme vocês estão projetados, publicar dados com os devidos créditos utilizados no número do parecer, não é o número do CAI. Muita gente vai fazer um artigo e coloca assim, CAI número tal. Não, CAI é só o registro da Conep. O que tem validade é o número do parecer. Tá. Parecer é número tal. É esse número que vocês têm que colocar nas revistas, porque isso é que tem validade. Tá? Elaborar os relatórios parciais e finais. A Conep está exigindo da gente. O que é os relatórios parciais e finais? A cada 6 meses, vocês têm que mandar um relatório para a gente. Nós estamos na pesquisa, o formulário já está dentro da página que daqui a pouco o Eduardo abre para mim. Está dentro da página do IFRJ, está lá todos os formulários. O formulário de resultado parcial, resultado final, tá? Apresentar dados solicitados e guardar pelo menos esses arquivos por 5 anos. Ângela, o termo de consentimento livre esclarecido já está pronto, já está disponível, o modelo está disponibilizado, ou cada um busca o seu modelo? Não, tudo tem modelo, tem os espaços em pontinhos, em vermelho, você tira os espaços e coloca lá o que você quer. O objetivo, o título, os riscos, já está tudo prontinho lá, é só vocês abrirem lá e tirar. Fala, Thaís. Eu estou com dúvida, Ângela, em relação ao número de parecer. Qual é a outra numeração que você falou que pode? CAI. É C-A-A-E. CAI. O CAI é o número que a gente entra quando dá entrada no... Não, o CAI é o número quando eu aceito para fazer relatoria. A Conep registra esse número.
Esse CAI pode ser aprovado, não aprovado, pendente, tá. retirado, tá? Agora, o parecer não. O parecer é um número que vai dar sua resposta, positivo ou não. Obrigada. Michele, Ô, pode falar. Ângela, Pode. em relação aos documentos, esse termo de consentimento, né, de livre esclarecimento e até de assentimento, no site está dizendo o seguinte, no caso do TCLE, quando a pesquisa envolver adultos, não deve vir assinado pelo pesquisador. E tanto no assentimento, e de novo do TCLE, do responsável, que quando envolver crianças, adolescentes, para não ser assinado. Aí eu fiquei em dúvida. Esses termos, lá, quando a gente abre, solicita a assinatura do pesquisador responsável. Mas na hora que você vai fazer a pesquisa. Na hora que você for fazer a pesquisa, você está com o termo ali, não está? Está ali. Você assina e o participante assina. Você não tem que mandar para a gente ele assinar. É só isso. Ah, entendi. Entendeu? Os termos não são encaminhados, esses termos não são encaminhados assinados. Né? Ele só é assinado na hora que você for fazer a pesquisa com o participante. Vamos dizer assim, que a Mari vai fazer a tua pesquisa, vai ser participante da tua pesquisa. Você dá uma via para a Mari, assina, e a Mari assina a sua via. Tá? Você tem que dar uma via para a Mari, e aí, quando você for dar via para a Mari, você assina. E quando a Mari for dar via para você, ela assina. Certo. Então, eu só assino no momento da realização, mas para envio ao CEP é sem assinatura. Sem assinatura. Beleza. Tá? Pode passar. Vá. Então, gente, olha só, para quem nunca viu a plataforma, esses documentos que eu coloquei aí, cédula de identidade digitalizada, currículo vitae ou currículo lattes, um documento de forma, acho que é 180 ou 200 pixels, se não for disso, ele não vai aceitar, e uma conta de e-mail ativa, para vocês começarem a fazer o cadastro, tá? O seu cadastro na plataforma. Pode passar. Então, quando você já tiver um cadastro, vamos dizer que a Thaís usou o e-mail dela do Gmail, né? Ou do Hotmail. Ela vai colocar ali, ela cadastrou dentro da plataforma o e-mail do Hotmail como login dela. O login sempre é um e-mail, né? E ela vai colocar a senha, tá? Acho que a capa agora da plataforma está um pouquinho diferente, mas é mais ou menos isso também. Tá? E aí ela vai entrar. Entrou, vai, Eduardo. E aí você vai, olha só, aí você vai fazer o seu cadastro, tá vendo? Ó? Vai fazer o cadastro da sua pesquisa, você é pesquisador, tá? Aí vai colocar um título da pesquisa, né? Vai colocar nova submissão. Primeiro que você vai fazer a nova submissão. Para que é isso aqui? Ó? Isso aqui é para você pode pesquisar se você tem o resultado das outras pesquisas que você tem, tá? Fala, Thaís. Ainda não vai ter esse número do CAE, porque não tem status de aprovado ou não, né? Não, você está fazendo nova submissão. A primeira submissão é a nova submissão. Sempre que você for fazer, você vai fazer segundo projeto, nova submissão. Terceiro projeto, nova submissão, tá? Vai lá, Eduardo. Aí isso aí... Esse que é o cadastro, tá vendo? Para você fazer o cadastro seu, você vai precisar salvar, você vai colocar pesquisador principal. Não, essa é a segunda via. Você colocou submissão, colocou o título, né? Colocou os dados que estão pedindo. A segunda folha que tem é exatamente essa. Se a pesquisa envolve seres humanos, você só vai mandar isso se envolver. A segunda questão é se ele é simplificado ou se ele é completo. A gente faz sempre no simplificado. Por quê? Porque o completo envolve muitas questões de pesquisa clínica, tá? De pesquisa farmacêutica, que aí você tem que colocar todos os dados da farmácia, todos os dados das substâncias, como é que ela vai agir, como vai agir. Então, é sempre isso. Aí, o pesquisador principal, nesse caso, é você. Tá? Você é o pesquisador principal. Mas, por exemplo,
Quem são os seus assistentes ou quem faz parte da equipe de pesquisa? Você pode colocar seu coordenador. Por quê? Porque isso também valoriza o coordenador o orientador que você tem. Então, vamos dizer que a Michelle é sua orientadora. Então, você coloca ali embaixo, ou o CPF ou o nome, e ele vai procurar e vai colocar ali. Tá? Deu para vocês verem onde é que está? Ó, tem dois títulos azuis escuros, depois vem uma seta, né? Se assinalar se a pessoa também precisa estar cadastrada na plataforma. Assim, olha, não adianta colocar, por exemplo, o Júlio, se o Júlio não está cadastrado na plataforma. Eu vou ficar louca e não vou conseguir. Por quê? Para você anexar o nome da pessoa, a pessoa tem que estar cadastrada na plataforma. Tá? A instituição solicitante, né, proponente, sempre, no caso é sempre o IFRJ, que são os alunos do IFRJ que estão fazendo isso. Você, como do Pedro II, você pode colocar ela como co-participante. Pode mudar. Ângela, se por acaso eu posso colocar o currículo Lattes e depois atualizar e fazer uma substituição, ou o processo corre com esse sei lá, caduco ainda? Se você for colocar, por exemplo, esse currículo Lattes é da equipe, tá? É da equipe que você vai trabalhar. Se você tiver alteração da equipe, você vai ter que fazer uma emenda. Aí você diz assim, olha, a orientação tal, que era de fulano, saiu e entrou fulano. Aí é só cadastrar de novo. As emendas são exatamente para isso. Tá? Tá bom. Tirou a dúvida? Ou não? Não escutei. É porque eu estava pensando no currículo, no meu currículo Lattes, se por acaso... Não. O seu currículo Lattes, quando você cadastra o seu perfil na plataforma, ele é atualizado automaticamente. Tá bom, tá joia, perfeito. Então, assim, a área de estudos, né, é muito especial você colocar, mas, assim, normalmente tem que ter cuidado com essa reprodução aí, área de temáticas especiais, tá? Eu acho que ninguém da gente está usando muita área de temática especial, mas são essas áreas. Lembra que eu falei com vocês que tinham áreas temáticas especiais, que vai para a Conep? Qualquer um desses aí vão para a Conep, tá? Pode passar, Eduardo. Aí, a área de conhecimento é a área que você vai desenvolver sua pesquisa. Se é ciências exatas, biológicas, engenharia, da saúde, agrárias, sociais, humanas, letras ou outros. Aí é onde você vai desenvolver sua pesquisa. Por exemplo, eu sei que, eu acho que o do Alexandre, ele vai ligar muito ou às ciências humanas ou às ciências sociais, né? Porque é o perfil dele que ele gosta de fazer, é uma coisa que é característica dele. Ele não vai pegar letras, pode até que seja, mas, assim, pelo que eu conheço dele, ele vai querer saber de pessoas. Então, ou é humanas ou é sociais. Pode passar. O propósito principal do estudo, né? Se é clínico, se é ciências básicas, se é sociais, se é cuidado de enfermagem, se é outros. Aí você vai colocar o que você acha que é, tá? O título da pesquisa e contato público. Eu gosto de colocar, como você, por exemplo, a Thaís é a pesquisadora, eu coloco que o contato é principal com a pesquisadora. Mas você pode colocar outra pessoa, assim, a Thaís não quer ser a pesquisadora principal, colocou a Sueli como parte da equipe dela, ela quer que a Sueli responda todos os questionamentos da plataforma para ela. Ela não quer se preocupar com as questões da plataforma. Gostou, né, Thaís? Então, nesse caso, você coloca para outra pessoa responder as questões que possam vir da plataforma. Próximo. O desenho, gente, isso aí sempre pede, o desenho, ela pode ser observacional, quer dizer, você só vai observar, ou você pode fazer um trabalho de intervenção ou experimentação, né? Então, por exemplo, voltando para o Alexandre, né, que ele é mais fácil de eu falar, né? Ele normalmente vai fazer um trabalho de intervenção. O que ele vai fazer? Ele vai fazer alguma coisa, né, que ele vem estudando há algum tempo, e vai fazer um questionário, vai colocar umas perguntas e vai criar algum produto depois.
Então, ele vai fazer uma intervenção ou uma experimentação. Ele não vai só observar, ficar olhando para fazer isso, não. Ele vai querer conversar com as pessoas, se eu conheço ele, né? Por exemplo, quando ele mandar as coisas para o CEP, quem vai poder só abrir o dele sou eu, né? Porque ele não vai poder abrir a questão dele, o projeto dele, para encaminhar qualquer coisa, porque vai dar conflito de interesse. Então, ele não vai abrir. Aí quem vai fazer a limpa dele, pode deixar que eu falo direitinho para vocês. Se ele bateu, teve que fazer a impedência de novo, tá? Para só vocês ficarem felizes. Vamos para o outro. Então, a gente está pedindo hoje para adicionar como apoio financeiro o IFRJ. Por quê? Porque, na realidade, ele é o patrocinador, ele está te pagando para os professores darem aula para vocês, vocês estão utilizando a sala deles, estão utilizando a luz, estão utilizando, às vezes, a biblioteca, todo o material dele. Então, a gente pede para hoje, se for possível, adicionar o apoio financeiro, o patrocínio do IFRJ. Tá? Próximo. E aí vocês vão detalhar todos, isso aí são todas as questões, tá? Que se tem dentro da plataforma, né? Bibliografia, orçamento, cronograma, instituição coparticipante, tá vendo aquilo que eu falei? Você pode colocar o Pedro II, se você for coletar dados lá, tá? Você já também tem que trazer o termo de anuência do Pedro II, o diretor do campus que você vai fazer, tá, Thaís? Já ter essa assinatura dele para você poder pegar e poder já anexar na plataforma. Então, não precisa ser do reitor, não, ou professora? Tem que ser só o do diretor, basta? Se você for fazer num campus do Pedro II, o diretor do seu campus. O reitor não tem assinatura nunca. Raramente se pede a assinatura do reitor. É sempre o diretor do campus que você for colher dados e do IFRJ, você vai pegar, é do coordenador do curso. Ou a direção, não chega nem na reitoria, tá? Professora Ângela? Oi. Tem uma dúvida aqui. Eu vou fazer um trabalho onde que eu vou trabalhar com os diretores de ensino de todos os campos do IFRJ. Então, eu tenho que ter um termo de anuência para todos os campos? Todos os campos. Todos os campos. Todos. Tá ok. Tá? Pode passar. Se você for pegar 2, 3, 4, 5 campos, você vai ter que pegar de todos eles. Eu vou fazer na escola tal, na escola tal, na escola tal. Você tem que pegar o diretor de todos os campos, de todas as escolas ali, ou então vai na Secretaria Municipal de Educação daquela região, de Mesquita, por exemplo, e ela pega uma autorização para fazer daquelas escolas do município. Aí eu vou pegar município e estado. Eu vou na Secretaria Municipal de Educação, eu vou na Secretaria Estadual de Educação, eu vou no IFRJ, eu vou entendeu? No campus que eu vou colher dados. Fala, Thaís. Eu apertei errado, professora, desculpa. Deu para estar entendendo? Mas tem uma dúvida. Se por acaso a coleta de dados não acontecer no IFRJ, eu tenho que colocar mesmo assim que ele é o patrocinador? É, porque você está estudando lá. Sim, tá? Ok, tá ok. E aí vem a tela número 5, são as outras informações, né? Se é um estudo multicêntrico, se tem mais centro participante, principalmente se você for colocar que ele é uma instituição coparticipante, né? Ou que se tem vários centros participantes, por exemplo, o Henrique está dizendo, ele não é multicêntrico, porque na realidade é o IFRJ, são múltiplas centros, são múltiplos campos, mas é o IFRJ que é o geral, então ele não precisa ser multicêntrico. E diga multicêntrico assim, por exemplo, eu vou colher dados aqui no IFRJ, eu vou analisar dados na UFRJ, eu vou levar uma parte dos dados para Fiocruz, aí é multicêntrico. São coisas diferentes e distintas. Tá? Deu para vocês entenderem a diferença? Então, a instituição coparticipante é a instituição onde vai se realizar a pesquisa, aquilo que eu te falei, né?
Na realidade, é onde você vai fazer, Thaís. Eu estou fazendo no Pedro II, eu não vou fazer no IFRJ. Eu sou estudante do IFRJ, mas vou fazer no Pedro II. Tá? Propõe dispensa de TCLE. Olha, é muito difícil a dispensa de TCLE. Tá? Você tem que, normalmente, assim, eu vou fazer pesquisa de prontuário de aluno. Aí tem um termo novo que chama-se TCODE, né? Que é um termo que você assume a responsabilidade de coletar esses dados junto aos prontuários das pessoas, porque se algum aluno se sentisse privado de seu anonimato, tá? Ele pode entrar com uma ação contra você, porque você está assumindo e não o CEP. Tá? O que tem dado muita confusão é esse tipo de coisa. Por isso que tem que assinar o TCLE, as pessoas têm que assinar. Eu prefiro o TCLE sempre, porque ele fica com uma cópia e eu fico com uma cópia daquilo que eu vou fazer. Tá? Então, aí já amostras de banco de sangue, aí já é amostra de banco de sangue, é de células, DNA e por aí vai. O orçamento da pesquisa. Outra coisa, o cronograma de execução da pesquisa. A plataforma só vai aceitar se você começar o cronograma naquele dia. Não adianta você colocar outro dia que ele não vai aceitar. Né? Então, você está começando a fazer levantamento bibliográfico hoje. Está inserindo na plataforma daqui a 2 meses. Você vai começar na plataforma como se estivesse estudando a partir daquele momento. O cronograma ele tem que ser igualzinho em todos os campos. Não adianta você dizer, olha, o que tem acontecido? O cronograma vem para mim na plataforma de um jeito, ele vem no projeto no outro jeito, e vocês mandam em um anexo em outro jeito. As datas têm que ser iguaizinhas. Tudo que vocês vão fazer tem que ser igual. É isso que vocês querem entender. Se vocês fizerem tudo igual, gente, é tranquilo. Né? Por quê? Se, por exemplo, o Henrique vai começar a colher dados em outubro, ele vai começar a colher dados em outubro. Ele vai na plataforma, que a gente chama de PB, no documento que ele vai mandar, datado e assinado, que é o cronograma, e vai dentro do projeto dele, vai estar lá, ó, em outubro eu vou colher dados. Né? Estou dando assim, gente, é só para vocês entenderem. O que bate muito é que não falam, os documentos não se falam. Né? O orçamento também. Ó, nem que você coloque, gastou R$10, mas você vai gastar em papel, você vai gastar em impressora, você vai gastar em tinta, isso tudo conta. Tá? Então, você manda um orçamento pequeno. Tem a folha lá para você colocar o orçamento, está lá prontinho. É só vocês. Só não pode esquecer de datar e assinar, porque as pessoas esquecem. Mas não tem que comprovar com notas. Não, é só para mostrar que você vai ter gasto. Porque a gente sabe que você vai ter gasto. Tá, né? joia. Então, junto com esse termo de consentimento, não precisa aí o que eu gravo, o que eu vou gravar, porque eu lembro que a senhora falou que tem que, de 6 em 6 meses, eu preciso relatório. Novos dados. Não, vai fazer um relatório. Não precisa anexar nada, né, professora? Não. O relatório, depois o Eduardo vai abrir para vocês verem como é que é, ou o Alexandre mesmo abre, que já sabe até onde fica. Né? Se você for gravar o que o aluno fala, o que o técnico fala, isso tem um formulário chamado de imagem e som, tá? E aí você tem que mandar... Gente, é uma besteira que você faz ali para escrever. E aí também não precisa vir assinado. Ele é a mesma coisa do TCLE, do termo de assentimento, do TCLE do responsável. Não precisa vir, não deve vir assinado, tá? Porque a Conep já pediu para a gente não aceitar assinado. Então, a gente está começando a devolver o documento porque veio assinado. É o termo de uso de imagem e voz? Isso, é o termo de uso de imagem e voz. Tá? E a bibliografia? Vamos lá, já está terminando a tela das coisas. E aí, tem outra, não tem outro? Né?
Aí a gente já está vendo a página, gente, do IFRJ, tá? É lá, ó, portal ifrj.edu.br/CEP. Nós estamos ali, ó, nos formulários. Pode ir. Nos formulários, vocês têm todos os formulários. Por que eu estou mostrando lá? Vocês vão lá, pegam os formulários, preenchem dentro das formas do projeto de vocês, e aí vai na final da página 5, é onde vocês vão fazer todas as documentações. Né? Então, você vai, o primeiro passo é a folha de rosto. Antes de inserir qualquer coisa, essa folha de rosto tem que ser encaminhada para seu coordenador de curso. Seu coordenador de curso tem que datar e assinar, tanto num quanto no outro, né? Tanto no, como que ele sabe que você vai fazer, como o patrocinador. Depois você... Oi. Eu tenho 2 coordenadores, cara. Escolhe um e faz. Obrigada, Rosa. Não, pode deixar. Escolhe um. Eu tenho mais simpatia. Suelen, orientador ou coordenador, Suelen? Oi? Orientador ou coordenador? Não, como eu trabalho em 2 cursos diferentes, eu me reporto a 2 coordenadores de cursos diferentes. Entendi. É coordenador, não é orientador, não, tá? Não, coordenador enfim, nosso coordenador na instituição, não é isso? Do ensino, no caso. É isso mesmo. Tem 2, gulosa. Gente, aí depois que eles assinarem, vocês vêm aqui colocar, anexar folha de rosto, tá? E aí, o que eu vou orientar para vocês, e acabo sempre esquecendo, quando vocês forem salvar os projetos, tudo que vocês forem fazer, vocês já salvam numa pasta do projeto. Eu normalmente coloco assim, plataforma ou CEP, e abre página e coloco tudo. Quando você for anexar, ele não aceita tracinho, pontinho, letra grande, letra pequena. Então, assim, cronograma, acabou. É orçamento. É projeto. Porque senão você vai ficar rodando, ele vai ficar rodando e não vai aceitar. Isso é experiência própria. Isso aí é uma dica que eu falo para vocês, né? Então, tudo isso aqui que você está vendo, olha, TCLE, termo de assentimento, termo de doação, tempo de vir, tem um monte de coisa ali que você pode fazer e que você... Quando você for anexar, você vai colocar do lado, tem passo 3 ali, ó, anexar os documentos, aí do lado tem uma tarja cinza. Ali você tem que especificar que tipo de documento que você vai fazer. E se você colocar o documento com um monte de siglas, ele não aceita, tá? E aí você vai ter que renomear. Então, é melhor renomear logo antes de fazer qualquer coisa. Fala, Thaís. Professora, eu fiquei com dúvida nessa folha de rosto sobre o que é o orientador e quem é o coordenador. Coordenador do curso que a senhora fala? Coordenador do curso. Não é orientador, não. Coordenador. Coordenador do curso integrado, ensino médio, é isso? Não, é coordenador da pós-graduação. A Michele. Tá, entendi. Pô, ainda bem que você perguntou, eu estava entendendo o meu coordenador. Eu também entendi, o coordenador lá do campus. Não, olha lá, gente, olha lá. Ou a coordenadora do programa de pós-graduação ou diretor do campus. Diretor de ensino, diretor geral ou coordenador de pós-graduação. Nem o coordenador de você, não. Entendi. Tá? Michele, pode falar. No portal hoje, não tem o link, como tem para o TCLE, por exemplo, para um formulário específico da folha de rosto especificamente. A gente vai montar com base nessas informações? Não, a folha de rosto ela é gerada pela plataforma. A gente não tem... Só vou lá. Ok, tá? Beleza. A plataforma que gera, com os dados que você foi... Esses dados todos que você está inserindo no projeto... Entendi. Você vai inserindo. No final, ela gira uma folha de rosto. Ela que gira, né? Você não. Oi! Certo. Aproveitar para falar com a Adrimar, que ela está com o áudio aberto. Obrigada. Tá? Até aí foi?
Então, tá. Então, pode passar, Eduardo. Então, olha, a folha de rosto é preenchida pelo diretor-geral ou de ensino ou coordenador do curso de pós-graduação, tá? É importante vocês falarem sobre a metodologia, os objetivos da metodologia e introdução. Quero dizer para vocês que o CEP não está interessado em relação se a sua pesquisa é certa ou se está errada, se a metodologia está certa ou que está errado. O que tem importância para a gente é o que a sua metodologia vai interferir no participante, tá? Se essa metodologia que você está falando, que você está descrevendo, tem alguma coisa que pode afetar o participante da pesquisa. Isso é que importa para a gente. Aí eu vou coletar dados que o participante tem que ficar de cabeça para baixo. A gente não vai deixar. Tá? Por quê? Eu estou colocando assim, uma coisa bem louca para que vocês possam entender. A gente não vai... porque vai fazer pela análise de Bardão, pela análise de não sei das quantas. A gente não quer saber disso. A gente quer saber o que interfere dentro dos parâmetros éticos a sua metodologia em relação à pessoa participante. Tá? O termo de consentimento, assim, que eu estou dizendo, outra coisa, o CEP não avalia pesquisas já iniciadas ou concluídas. O que está acontecendo? Muita gente ganha projeto de PIBIC, IBX, não sei o quê, aí chega no final e diz, precisa da aprovação do CEP. Já fez lá a pesquisa toda, já pegou todo mundo. A gente não avalia isso. A gente diz que ele não é aprovado porque já foi realizada a pesquisa. Tá? Pode passar, Eduardo. Então, essa aí é a folha de rosto, gente. Tá vendo? Também tem... Gente, tem pessoas que mandam para o responsável da instituição assinar e esquece de ela mesma de assinar. Eu já peguei várias folhas de rosto que não tem nem data nem assinatura do pesquisador. Tem data e assinatura do diretor do campus, do coordenador de pós-graduação. Aí a gente volta de novo para o pesquisador. Olha só, essa folha eu não posso deixar de digitar e assinar. Né? Então, essa é a folha que ela sai exatamente assim pela plataforma. Tá vendo? A data de assinatura da direção, ela não precisa bater com a data que a gente vai inserir essa folha no sistema, não, né? Não. Foi que você chamou a atenção, tá? Não. Tá, pode passar. O professor? Oi. No meu caso aqui, que eu vou fazer uma pesquisa com os diretores de ensino, eles próprios podem assinar essa folha de rosto ou teria que ser o superior a eles? Não. Você vai fazer isso aí pelo campus Mesquita. Quem vai assinar é a coordenadora do pós-graduação de Mesquita. Você vai pedir um termo de anuência, que é um termo diferenciado, dos diretores de ensino dos campos. São duas coisas diferentes. Isso aí, essa folha de rosto, é uma folha de rosto que você está descrevendo a sua pesquisa, está toda ela lá, ela é gerada pelas coisas que você inseriu, e os campos são campos que vão participar da sua pesquisa. Eles são os seus participantes. Os diretores de ensino são os seus participantes de pesquisa. Não é o responsável pela pesquisa. O responsável é o campus que você está fazendo o trabalho de mestrado. Entendi. No caso, seria o termo de anuência, né? É o termo de anuência. Aí, no caso, os próprios diretores de ensino, eles podem assinar também. Eles têm que assinar. Tá. Ou o diretor do campus, tá? Entendi. Entendeu? Entendi. Não, porque a dúvida era como a pesquisa é voltada para eles, né? No caso, se eles poderiam assinar também ou se o diretor final, né? No seu caso, como é o diretor de ensino que você vai fazer, quem tem que assinar é o diretor-geral. Era essa a minha dúvida. É o diretor-geral, tá? Não é o diretor de ensino, não, porque ele já é participante da pesquisa. Então, ele não pode ter duas assinaturas. Ele não pode ser responsável por ele mesmo, entendeu? Tá. Perante a Conec. Isso aí que eu queria saber. Obrigado. De nada. Pode... Isso. E aí é o final do patrocinador, tá vendo? Pode passar. Então, outra coisa que é importante você falar, o que cai também muito em pendência. Eu vou aplicar uma entrevista, um grupo focal, um questionário, e não manda.
Se o comitê de ética, o objetivo dele é analisar a parte ética que pode interferir no participante, como é que eu vou aprovar uma pesquisa que eu não sei nem o que você vai falar? Então, tem que anexar o roteiro de entrevista, o roteiro do grupo focal. Ah, mas eu não vou falar só isso. A gente sabe, mas tem as questões norteadoras da pesquisa. Como é que você vai participar de uma entrevista? Você vai dizer, eu quero saber sobre essa questão e essa questão. É claro que no desenvolvimento da pesquisa, vocês vão saber outras questões. Podem aparecer outras situações, mas as questões norteadoras vocês têm que colocar para a gente. Pode passar. Esse é o termo de compromisso de responsabilidade. O que é isso? Que vocês estão se assumindo a responsabilidade. Não, o seu professor orientador está assumindo a responsabilidade de orientar a Thaís. Vamos dizer que a Michelle vai ser orientadora da Thaís, então ela vai inserir esse termo. Por quê? Porque normalmente o orientador, é um professor do instituto. Né? Vocês estão fazendo em Mesquita, normalmente são professores ligados ao campo de Mesquita. Eu posso não conseguir falar com a Thaís, com a Suélia, com o Edberto, mas eu posso falar com a Michelle, eu posso falar com a Marta, eu posso falar com outras pessoas, e assim, olha, nós estamos com um problema assim, será que você consegue falar com a Michelle? Ou pode falar você consegue falar com a Thaís para agilizar tal coisa? Você pode pedir, se a gente tiver uma dúvida em relação a isso. Então, é importante, às vezes, saber quem é o teu professor orientador, e a gente teve, por exemplo, nós tivemos um problema sério com um projeto com indígenas, e a gente conseguiu resolver através do orientador, né? E aí, com o orientador, a gente conseguiu resolver. Né? A gente teve que resolver com o problema de morador de rua, também a gente conseguiu resolver com o orientador. O que a gente pode facilitar? A ideia é facilitar e não atrapalhar. Pode passar. Né? A declaração de compromisso de mandar o resultado da pesquisa na plataforma. Né? Como é que faz isso? Se faz por meio de notificações. Né? O projeto são de notificações acho que está lá no quarto. São notificações que a gente faz, né? A gente vai demonstrar depois como é que é, tá? Mas vocês vão ter que assinar esse termo, que é o termo que eu te falei, de relatórios semestrais e parciais. Pode passar. Esse é o TAI, que é o termo de assentimento livre e esclarecido, que hoje está como TAI, né? É TA, que é o termo de assentimento, é para menores de 18 anos. Ora, o Henrique já sei que é grande, mas, por exemplo, a Michelle vai fazer na sala dela, ou na sala da colega dela, uma pesquisa que envolve o saber vamos dizer, da língua inglesa, por exemplo. Né? Só que a turma dela, ela tem alunos de 17 a 21 anos. Então, os 17 aos 18 anos, 17 anos, ela vai ter que ter o TAI, o termo de assentimento, mais o termo de consentimento livre, esclarecido e responsável. E dos 18 aos 21, ela vai ter que ter o termo de consentimento livre e esclarecido. Então, ela vai ter que ter 2 termos, um até 18 e um acima de 18. Tá? É esse aí, mais ou menos, que vocês estão vendo. Onde está escrito em vermelho é o que vocês têm que preencher. O que está escrito em preto já está certinho. Tá? A gente já facilitou, porque tem que colocar, pelas normas da Conep, tem que colocar o endereço do CEP, telefone do CEP, uma série de coisas que são básicas que a gente tem que fazer. Então, já está tudo pronto ali. Pode passar. Olha, isso aqui está até errado. Quer dizer, isso aqui está até errado, eu vou ter que refazer isso aí. Hoje, a Conep não aceita esses espaços em branco. Tá? Eu nem tinha visto isso. Hoje é um texto corrido. Ele é todo corrido, é como se fosse carta convite. É tudo, não pode ter um espaço. Por quê? A Conep já foi acionada várias vezes pela Justiça, porque nesses espaços o participante alterou algumas coisas.
e foi cobrar a Conep uma indenização em relação a isso. Então, então hoje a gente só aceita o TCLE, o termo de assentimento, o termo de consentimento livre esclarecido do responsável, sem espaçamento nenhum. É um texto corrido, um atrás do outro, só embaixo para assinatura que você tem espaço. Fora disso, Alexandre vai devolver tudo para vocês, tá? Pode passar. A declaração de ciência, esse que eu estou te falando, Henrique, é o de infraestrutura, tá vendo? Esse de infraestrutura é para as pessoas que vão fazer fora do lugar que você está coletando, você está fazendo o teu mestrado. Então, tá lá, ó, já tem os espaços para isso, e aí você manda para o diretor geral, e o diretor geral te manda com a assinatura. Alguns diretores, né, eu estou falando assim pela experiência própria, alguns diretores, você pode mandar um resumo básico do seu projeto, porque às vezes eles não assinam esses termos de infraestrutura sem saber o que é o projeto, o que visa, qual o objetivo. Então, você faz um resumo pequeno e encaminha. Isso é por experiência própria, tá? Mas esse é o Declaração de Ciência e Infraestrutura. Pode passar. É a carta de anuência. Pode passar. E o de infraestrutura, a gente está até nem tendo agora, né? Por quê? Porque, normalmente, a infraestrutura é dizer que o campus Mesquita tem condições de fazer. Então, nós temos o termo, tá? Se for preciso, a gente pode usar, mas a gente não está exigindo. Por quê? Porque quando o diretor ou o coordenador do curso assina a folha de rosto, ele está dizendo que você tem condições de fazer aquilo. Então, não precisa Aí a gente está selecionando e está tirando algumas coisas. Mas eu tenho que deixar aí, porque se alguém vier... eu quero... Tá aí o termo, tá? Pode passar. Gente, o termo de garantia é só para aquelas pessoas que não podem aparecer. Quem são? Prostitutas, não é prostitutas, profissionais do sexo, menores desaprisionados, moradores de rua. Nesse nível, outros tipos de coisas não precisam de termo de garantia. Não adianta mandar todos os documentos, coloquei tudo. A gente vai mandar tirar. Aí devolve para você tirar. Tá? Porque não tem... A Sueli vai fazer uma pesquisa com os palhaços do circo lá, não sei das quantas, todos maiores de 18 anos, todo mundo fala, todo mundo faz, não é considerado pessoas de risco, não é nenhum aviãozinho, aí ela não precisa do termo de garantia. Esse termo de garantia, ele pode ser feito até por gravação do celular, tá? Só tem que ter um cuidado. Se alguma vez você for fazer trabalho com pessoas da comunidade que trabalham no tráfego, e seu público-alvo são eles, né? E você for gravar, e de repente tiverem no celular do cara o teu nome, você pode ser arrolada no processo como conivente, tá? Só tem que ter esse cuidado. Outro. O cronograma detalhado. Olha lá, gente, olha só. Dentro da página do IFRJ já está lá, ó. Tudo direitinho, é só você substituir, não tem outra coisa. O que é importante? Documento deve vir assinado pelo pesquisador responsável, datado, né? A gente está pedindo para vocês darem um tempo de 3 meses. É claro que a gente quer que saia no mesmo mês o parecer, mas a gente pede para a coleta de dados iniciar 3 meses depois que vocês colocarem o projeto na plataforma. Então, o Alexandre vai colocar o projeto dele em outubro, então ele vai passar novembro, dezembro, em janeiro, em fevereiro ele vai começar a coletar dados. Por quê? Porque aí pode
cair em pendência, pode não cair. Ah, mas aí o Alexandre foi aprovado no mês de dezembro. Ótimo, ele já começa a coletar dados a partir de dezembro, já foi aprovado. Mas se ele não foi aprovado, a gente tem um tempo para isso. Tá? Próximo. O orçamento está ali, ó. Gente, está tudo, tá vendo? Eu quero mostrar para vocês que já está tudo dentro da página do IFRJ, tá? Está lá o orçamento. Preço total é só para constar que vocês vão gastar, porque a gente sabe que toda pesquisa, por mais que você não queira, você tem o tempo da internet, você está pagando pela sua internet, você vai imprimir o papel, você vai pedir ao participante para assinar, você vai ficar com uma cópia, tá? Vamos lá. Não esquece de assinar e datar. O termo de uso de imagem e de som, né? E de som. Ah, eu vou fazer uma entrevista, o cara só vai falar, tem que ter esse termo, tá? Senão, vai voltar para você de novo. Fala, Edberto. Professora, a questão do custo ali, você falou, e ficou a dúvida, como é que a gente faz uma ideia de precificação aí? Por exemplo, eu tenho uma resma de papel, 500 folhas, sei lá, usei 50, 70, eu tenho X de internet, como é que eu tenho uma ideia para precificar, para calcular? Se cria uma estimativa ou tem uma forma de conseguir essa ideia? Ou vai no chute mesmo, vai no chutômetro? Não é nem chutômetro. Você tem uma ideia de quanto assim... Você pensa assim, normalmente eu coloco sempre uma resma de papel. Por quê? Porque eu vou ter que imprimir 2 cópias daquilo, eu vou ter que imprimir a minha tese, a minha dissertação, eu vou ter que imprimir para todas as pessoas que eu vou fazer parte da banca. Então, eu calculo que uma resma daria. Né? Eu normalmente coloco um cartucho. Por quê? Porque o cartucho, normalmente, para imprimir aquela resma que eu quero. Eu vou, por exemplo, a Thaís vai usar com as alunos dela desenho, pintura. Eu coloco também giz de cera. Eu nem coloco assim, eu coloco assim, material de escritório, tanto. Entendi. Material de informática, tanto. Acabou. É que esse período de home office deixa a gente meio confuso, ninguém mais sabe o que é, quando é que você está fazendo algum trabalho que é relacionado a atividades acadêmicas ou profissionais, aí mistura tudo, enfim. Mas vamos lá, a gente corre atrás dessa informação, mas já não, olha, Edberto, não é uma coisa assim que tem muito metódica, não. Não, é só para você mostrar que tem gente que coloca assim, vou gastar R$50, ponto, acabou. Tá ótimo. Em que você vai gastar R$50? Em material de escritório. Ali tem a quantidade, mas assim, não é uma coisa assim, que você vai, aí eu vou gastar 50 folhas. Não. Tá bom. Eu coloco 100 folhas de papel A3, A4, A5, né? É uma coisa. Agora, é claro que, por exemplo, se você faz um projeto de PIBIC, né? Vamos dizer assim, ampliando os horizontes, em que eu tenho uma especificação para pedir o Prociência, que eu vou gastar isso, eu posso colocar o que eu coloquei lá para ganhar a verba. Isso aí é um geral para todo mundo. Ok. Muito obrigado. De nada. Espero ter respondido. Próximo. O uso de imagem e som. Isso aí é um checklist que está lá. O que é esse checklist? É todas as documentações que você tem que enviar ou não. Né? Então, por exemplo, se você não vai trabalhar com população vulnerável, você não vai ter que enviar o termo de garantia. Se você não vai usar imagem e som, você não vai ter que usar o termo de garantia. Se você não for trabalhar com menor, você não vai ter que usar o termo de assentimento nem do DCLE do responsável. Então, aí você coloca, não se aplica. Isso não precisa ser anexado na plataforma. Isso é uma guia para você ter. E para nós do CEP, né? Eu e a Alexandra usamos muito esse tipo de coisa para poder saber. Entrou? Não tem, tá aí. Tá? É só uma guia, não é para ser anexado. Próximo. Acho que está terminando. Aí, por exemplo, a Suelen vai fazer uma pesquisa em que ela vai envolver não só ela e o orientador dela e outro orientador, mas, por exemplo, ela vai colocar o Henrique também como colaborador. Então, na equipe que ela cadastrou lá na frente, ela tem que colocar um separado, o link, pelo menos,
Não precisa colocar todo o currículo, mas uma declaração das pessoas que vão participar e os links do Lattes de cada uma delas. Você não será considerado link para a plataforma Lattes, mas eu estou levando em consideração se você colocou ali, como se fosse, porque tem, por exemplo, a minha orientadora, que não é mais orientadora, né, eu já não faço mais esse tipo de coisa, que é para mim a minha vida toda, vai ser. Ela tem o currículo dela, deve ter umas 300 páginas, eu não vou fazer isso, entendeu? Por ano ela escreve 4 livros, então, sem contar a quantidade de artigos que ela tem, do mestrado, doutorado e outras coisas mais. Então, eu vou colocar o link só para as pessoas saberem quem é ela, entendeu? Mas eu não vou colocar o currículo dela, porque senão não vai ter espaço. Né? Mas ela a vida dela é academia. Né? Ela já é emérita dentro da Unirio. Né? Pra você terem uma ideia, ela já passou de todos os cargos, agora é a professora emérita, porque ela já tem mais de 75 e ainda continua puxando toda a parte de pós-graduação da Unirio na área de enfermagem. Continuando. Então, projeto de pesquisa é normalmente regido pelas ordens da ABNT, né? Tudo que eu já falei, ela é bem animada. Tudo que eu já falei já está aí, tá, gente? Pode passar. O tipo de pesquisa também, a gente agora tem assim, um grupo que analisa 466 e outro grupo que avalia 510, porque são focos diferenciados, e a gente está dando valor a cada uma delas, desse tipo de coisa, tá? Pode passar. Agora, pesquisa... Volta só um minutinho. Pesquisa de ambiente virtual, né? A Michelle vai fazer uma pesquisa pelo Google Forms, né? E hoje, então, ela tem que dizer como é que ela vai fazer, como ela vai coletar, aonde ela vai coletar, prazo que ela vai coletar, quais são os riscos e benefícios a serem adotados, como será registrado o termo de assentimento, consentimento do responsável, tá? Quais são as fases em relação à segurança e à transparência do armazenamento de dados. Ela tem que dizer que, quando ela acabar a pesquisa, esses dados serão gravados numa pendrive, e que após acabar essa pesquisa toda, ela vai deletar esse arquivo da nuvem, né, para que nenhuma outra pessoa possa ter acesso a esses dados. Tá? A gente tem que ter muito cuidado hoje com os dados adquiridos pela internet, pelo ambiente virtual, que a Conep já criou dentro da nossa página do IFRJ, tem toda a norma de como fazer isso, tá? Pode ir, Eduardo, por gentileza. Tá, isso a gente já viu, metodologia eu já falei na frente, pode passar. Né? A deliberação, então, da comissão de ética, fala, Michelle. Antes de avançar para outro assunto, em relação ainda, no caso, você estava falando sobre a pesquisa quando a gente pega os dados ali por meio de formulário. Aí a gente faz com que, por escrito, tenha todos esses tópicos que você mencionou. No caso em função hoje da gente estar sempre aqui no Meet, se a gente for fazer uma entrevista via Meet, isso eu posso deixar a gravação como o meu instrumento de autorização, ou também tem que constar por escrito? Tem que constar por escrito. Antes de você começar a fazer a pesquisa, você tem que falar e a pessoa aprovar. Mesmo que você faça uma gravação pelo Meet, é aquilo que eu te falei. Você pode fazer uma gravação do termo de consentimento livre esclarecido, em que você lê para a pessoa, tira as dúvidas da pessoa em relação à tua pesquisa e grava, e pede autorização. Aí, assim, eu autorizo você. Então, se ele autorizou, então aí você começa a fazer dentro do Meet mesmo. Mas aí você tem que saber que tem que ter um termo de imagem e som, tá? Então, além do TCLE, você tem que ter também a imagem e som para saber se ele autoriza a imagem dele ser divulgada, a fala dele ser divulgada.
Ele pode, por exemplo, te autorizar a fazer a pesquisa e pode não autorizar a você veicular a imagem dele e a voz dele. Então, eu trouxe essa dúvida, porque quando você fala sobre o termo de autorização de imagem e som, para mim fica claro de que eu ter que utilizar a imagem e som, ou no sentido de disponibilizar. Mas quando é para coleta de dados especificamente, sabe? Como utilizando o Meet só como uma ferramenta para coleta de dados que não o Google Form, por exemplo. Ainda assim precisa ter por escrito, é isso mesmo. Não é, olha só, eu estou dizendo que não precisa ser por escrito, tem que ser verbalizado e ter sido gravado, tá? Mas se você vai usar um Meet, você vai ter que usar a imagem e som, sim. Você vai ter que usar os dois instrumentos. Você vai mandar o instrumento para a plataforma. Como você vai fazer, tá? Vai mandar o TCLE, você vai ter que ler ele na íntegra, e a pessoa vai ter que concordar, e vai ter que ter o termo de imagem e som também na íntegra, para que a pessoa possa concordar. Ela concordando, você pode gravar, porque você está fazendo ali na hora com ela e ela está concordando. Se ela não concordar, você para na hora, tá? Porque isso é imagem e som. Mesmo que seja um instrumento de pesquisa, mesmo que isso seja um instrumento de dados, você está usando a voz da pessoa, você está usando a imagem da pessoa para isso. Então, para não ter problemas para você, para não ter problema para o CEP, para a CONEP e para o reitor, você tem que ter isso como gravado do participante de pesquisa. E para preservar o próprio participante mesmo, tá? Deu para responder a tua pergunta? Ok. Mais alguém? Então, tá. Então, para deliberação ética, né? Então, a gente vai aprovar, né? A gente vai colocar com pendência. Não aprovado quando a decisão considera que os óbices não podem ser superados pela tramitação da pendência. O que eu quero dizer assim? A pesquisa já fez, gente. Muita gente já realizou a pesquisa. Como é que eu vou fazer alguma coisa? Colocar pendente de uma coisa que já aconteceu. Não adianta mais nada, então ele não é não aprovado. Ele é arquivado quando ele descumpre os prazos de responder às pendências. Ele é suspenso quando a pesquisa é aprovada, já está em andamento e é interrompida por motivo de segurança, principalmente referente aos participantes da pesquisa. Olha, você está fazendo uma pesquisa, por exemplo, num local, vamos dizer, numa academia de esporte, e, de repente, a academia começa a ter uma alteração, racha o chão, parede, não sei o quê, você foi obrigado a suspender a pesquisa até que seja refeito toda a parede, todas as coisas, todas para dar segurança às pessoas ali dentro. Então, é uma pesquisa que fica suspensa. Durante o período, né, ela não fica suspensa porque o pesquisador resolveu parar de fazer as coisas. Ela foi suspensa porque o participante da pesquisa pode estar correndo risco. Tá? Deu para você entender a diferença? E é retirado. Fala, Thaís, eu sabia que você levantar a mão. Essa questão do não aprovado, assim, me gerou um calafrio por dentro, professora, porque os temas, né, a gente fala de ensino médio, a gente fala de educação especial, a gente fala, enfim, de PROEJA, e são temas que já são batidos, né? Já tem aí uma plataforma, já tem um canal para a gente olhar algumas pesquisas. Cai muito, isso acontece de não ser aprovado, porque, por exemplo, o tema que eu desenvolvo aqui no Rio de Janeiro, um colega pode ter desenvolvido, sei lá no Ceará, mas são unidades diferentes, são lugares distintos, apesar Thaís, de deixa eu só falar, a sua pesquisa ela foi considerada não aprovada porque você já coletou dados, você, não é o tipo de projeto, é você. Eu estou falando em relação ao seu trabalho. Eu posso ter 10 pessoas que fazem o mesmo tipo de pesquisa que você faz sobre EJA, tá?
mas cada um com foco diferente. É você foi, já realizou a pesquisa, né? Como é que eu vou fazer, dar uma pendência numa coisa que você já resolveu? Maravilhosa, professora, obrigada. Não esquece meu nome, hein? Thaís Marinho, minha professora. Viu, Alexandre? Não deixa de esquecer, não. Estamos com a mesma orientadora. E ele é retirado quando o sistema CEP-CONEP acata a solicitação do pesquisador para a retirada do protocolo. Né? Tem alguns pesquisadores que solicitam assim, eu gostaria que retirasse o meu projeto, porque já não vai dar tempo, já não vai fazer mais isso, mais aquilo. Então, a gente também acata com essa coisa. Ele é retirado nessas ocasiões. Tá? Próximo. Gente, tem emenda e extensão. O que é emenda? Ora, eu estava fazendo uma pesquisa que eu estava coletando presencialmente, veio a pandemia, agora tem que fazer tudo online. Então, isso é uma emenda. Né? Essa emenda, você tem que justificar a forma clara, tá? Além de justificar, você tem que fazer uma notificação. O que o pessoal está fazendo? Manda a notificação e manda o papel do outro lado. Pelo amor de Deus. É uma coisa só, você faz a notificação e manda o que você está fazendo dentro da própria notificação. Porque senão eles geram 2 protocolos, você analisa um, que aí só vem assim, comunicação de emenda, e o outro vem o papel sem a notificação. Aí a gente não sabe se é notificação, se é para avaliar de novo, se não é, e está dando uma confusão muito grande. Então, a emenda tem que vir junto, é uma notificação que tem que vir junto com o que você vai alterar. Tá. Alguma dúvida, Thaís? Não? E a extensão, né? Ora, eu vou prorrogar o meu projeto. Eu tenho um projeto que é para 2 anos, mas ele é tão bom que eu vou ficar mais 5 anos com ele. Aí eu fico com mais 5 anos com ele. É uma extensão do projeto, tá? Hoje, eu tenho recebido comunicação da CONEP desde o mês passado, comunicando assim, o projeto tal já acabou na plataforma há tanto tempo. O que você fez como coordenador? O projeto tal, né? Hoje mesmo eu recebi 2 no comunicações. O projeto tal e tal já foi lançado. Porque quando você lança na plataforma, as pessoas nunca veem, mas tem um papel lá, uma aba, né? Uma aba, que diz até quando vai sua pesquisa. Então, eu aconselho que quando você tiver lá acho que é na 5ª folha, né? Tem assim, quanto tempo você vai realizar a pesquisa? Coloca 5 anos, 10 anos, o tempo que você quiser. Porque senão eles vão começar a cobrar isso. Próximo. Como resolver as pendências? Quando você for resolver as pendências, vocês têm que mandar uma carta de pendência, respondendo a cada uma das questões que o relator pediu, e a gente pede para colocar em alterações em amarelo, em verde, em azul, uma coisa que seja mais fácil, para a gente não ter que fazer tudo de novo. Então, a gente tem que ler todo o projeto, é como se fosse um projeto inicial. Tá? Então, fica mais fácil a gente saber o que vocês estão fazendo. Próximo. E no final, tá vendo que eu te falei? Até 5 anos, olha lá, na última folha. Tá? No finalzinho da última folha, você vê, quer manter sigilo do seu projeto? Aí é de você, sim ou não. E qual o prazo? 1 ano, 6 meses, 5 anos, né? Aí você coloca. Aí você tem que concordar com esse papelada toda da CONEP. Se você não concordar, ele não vai embora. E tá vendo esse cliquezinho? Clique aqui. Não esqueçam, por favor. Não adianta cobrar o IFR, ao CEP uma coisa que vocês não enviaram. Ele só vai chegar para Alexandre dar uma olhada depois que você enviar. Se você não clicar nisso aí, ele vai ficar para você o tempo todo. E você vai ficar assim, poxa, vocês nem avaliaram meu projeto. Poxa, vocês nem avaliaram. Você nem saiu do seu computador. Ainda nem foi para a nuvem para chegar para a gente. Tá? Fale. Aqui da departamento de odontotécnica. Eu não sei... o Paulo. Fala, Paulo. É o Paulo. Então fale, Paulo. Não, é só para dizer se... Ele está falando que tem que clicar no final, aí vai ter um protocolo, algum número que a gente vai ter, comprovando que a gente enviou.
a Conep, o CEP, quer dizer, a Conep, a plataforma sempre manda alguma coisa para vocês, tá? E vocês podem acompanhar todo o seu projeto pela própria plataforma, vai estar lá. Enviado, né? Aguardando o CEP, aguardando a liberação do CEP, ele vai te dar pau a pau, passo a passo, de todo o movimento que você está. Foi encaminhado para a reunião, foi... Tem gente que assim, mas só está assim, às vezes leva um tempinho. Próximo. Né? E aí, olha, eu coloquei ali, ó, são 3 símbolos, né? Aquele P com mais, aquele P azulzinho, tá? Aquele P azulzinho são os pareceres. Está vendo que eu te falei? Tem ali, ó, situação, né? Acho que é recomendação para o CEP. Ele diz a última, ele coloca o nome do título da sua pesquisa, ele coloca seu nome de pesquisador, coloca o número da versão, tá? Ele coloca qual foi a última data que você modificou e coloca a situação, tá? Pendente para avaliação do CEP. E aí ele gera 3 coisas. Ele olha aquele P normalmente vem, aquele P azul, com a resposta das pendências, tá? Aquele E ou C, aqui dali a comprovação, que eu não entendo muito de informática, que ele foi, né? Se você clicar nele lá no seu projeto, vai vir toda uma linguagem de informática. E aquela lupa é que você pode ver para onde ele está indo, com quem ele falou, o teu projeto, tá? O teu projeto foi para onde, se foi para o secretaria, não foi para a secretaria do CEP, está aguardando ver documentos ou não. Próximo. Então, olha só, essa é a página que tem lá, né, no nosso da página, né, as informações para a submissão dos projetos, os formulários de submissão do IFRJ, tá? E a gente pede para vocês darem uma olhada no checklist. Algumas coisas estão diferenciadas, porque a gente vai melhorando cada vez, né? Pode passar. Né? Então, a lupa é para detalhar, o lapisinho é para vocês fazerem a alteração, tá? Tem um clique também que você pode excluir. Você colocou e depois não ficou bom, depois você fez outro, e aí você pode ir lá clicar e excluir. Pode passar. E os relatórios, aquelas coisas de notificação que eu falei, tá vendo? Comunicação. Então, tem a carta de autorização da instituição, comunicação de início de projeto. Quando a gente faz o relatório, ele vai como comunicação de início de projeto. Então, automaticamente, a plataforma já lê que vocês vão iniciar o projeto. Relatório final, relatório parcial, relatório de cancelamento, relatório de início de projeto, relatório de suspensão de projeto. Então, quando a pessoa pede para suspender o projeto, ela não pode suspender assim, porque eu quero suspender porque a minha aluna tal achou que era para suspender. Não. A aluna dela não funciona nada. Quem funciona é o participante, tá? Ele é considerado retirado. Próximo. Então, os relatórios finais, tá? Aquele ícone aí, esse ícone que você está vendo em cima, que é o ícone de notificação, e aqui embaixo está aqui, ó, clique para anexar o documento informado. Vocês têm que clicar ali, porque senão vocês vão mandar o ícone de notificação com o documento em outro papel, em outro encaminhamento. Ele consta 2 vezes encaminhado e eu só posso responder uma vez. Tá? Uma notificação eu não posso... Aí eu vou dizer recebido, mas não posso avaliar a sua notificação. Próximo. Então, as lupas, né? Sempre vocês vão procurar pelo parecer consubstanciado, tá? Esse que é o que a gente manda. Próximo. E aí, aí tem como excluir o projeto. Eu não vou falar muito aí, que vocês vão poder ter essa apresentação. Depois o Eduardo vai passar para vocês. Aí, qualquer dúvida, tem aí. Pode passar. Muito obrigada, gente. Dúvidas?